Nesse momento, o presidente da República, Jair Bolsonaro, assina os seguintes atos. Medida provisória que altera a Lei número 11.952, que dispõe sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União. A Lei número 8.666, que institui normas para licitações e contratos da administração pública, e a Lei número 6.015, que dispõe sobre os registros públicos. Decreto que altera... É o primeiro que caiu. Eu sei. Decreto que altera a Lei número 9.311, que regulamenta a Lei número 8.629 e a Lei número 13.001, que dispõe sobre o processo de seleção, permanência e titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. Decreto que altera o decreto número 9.309, que dispõe sobre a regularização fundiária das áreas rurais. A seguir, o senhor presidente da República entrega o título de domínio ao produtor rural Onias Inácio dos Santos.
Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. 1970, nosso prezado general Heleno era um jovem aspirante oficial do Exército Brasileiro. E o presidente, Emílio Garrastazu Médici, com sua diplomacia, representado aqui pelo ministro França, né, passou de 12 milhas para 200 milhas do nosso mar territorial. Naquele momento criamos a Amazônia Azul, um pouco diferente da Amazônia Verde, mas igualmente rica. Agradecemos ao Médici por esse ato. Mas esse mas é do bem. Também Emílio Garrastazu Médici, como me lembrou há pouco o Naban, foi um grande presidente colonizador, que realmente fez com que o Brasil se interessasse pelo seu interior, e assim foi feito. E nós hoje, humildemente, estamos complementando a sua obra, ao titular milhares de pessoas que por esse Brasil afora acreditaram naquilo e agora passa a ter o título de propriedade da sua terra. Algo parecido como quem eu vivi isso, né? Quando meu pai passou do aluguel para a casa própria. Era uma humilde casa própria na longínqua Xiririca, hoje em dia é Eldorado Paulista, mas foi um momento de satisfação muito grande para toda a família. Entendo que esse senhor, que agora entreguei o título para ele, com 85 anos, mais velho que o senhor, João Heleno, muito. Se ele está fazendo tudo, imagina o senhor, está fazendo muito mais. E realmente é uma satisfação muito grande. Eu não quero falar bem do meu governo, que a gente não costuma se elogiar, né? Eu acho que nós temos humildade para saber que devemos fazer cada vez mais e melhor para aqueles que confiaram na gente. E eu sempre costumo dizer que o povo, realmente, este povo é que nós devemos lealdade absoluta e devemos marchar de acordo com os seus interesses. E desde quando começou o governo, em média 2 vezes por semana, nós participamos de eventos aqui, nesse local. Agora, por que isso vem acontecendo? Que, pelo que tudo indica, né, não acontecia em governos anteriores. Primeiro, senhores deputados e senadores, muito obrigado a vocês. Nós tivemos liberdade para escolher os nossos 22 ministros. Eles devem lealdade a vocês e ao povo também, e não a partido político. Entendemos nós que isso fez a diferença, mais do que buscar atender a população. Busca se antecipar a problemas e a resolver questões que há décadas estavam esquecidas, como esse caso assinado aqui agora por ocasião dessa medida provisória que teve as mãos de vários ministros, não foi apenas da Tereza, do Onix ou do Jorge, outros ministros participaram, secretários também, como o Naban, como o nosso colega aqui, que eu não conheço ele direito ainda, Geraldo, é o nome do meu pai, não vou esquecer mais, tá? Como o Geraldo participou ativamente desse processo. E dessa maneira, caso essa medida provisória seja ratificada pelo parlamento, certo, Luiz Carlos Reis? O que eu tenho de passado contigo, eu plantei por uma vez 30 hectares de arroz lá em Niuaque. A barra é pesada. Não é fácil ser produtor. Conheci o que era folidol naquela época, não sabia o que era isso. E me empenhei muito num cabo de enxada para tirar o remanescente de praga que pegava no pé do arroz ali. Mas consegui sair no 0 a 0 com muito sacrifício. Logicamente, mudou-se muita coisa. Temos outros meios para nos ajudar na agricultura, tecnológicos, mas não deixa de ser uma atividade de risco muitas vezes e também
de muita preocupação. Afinal de contas, né, de uma colheita para outra, muitas vezes o produtor ali, se ele não tiver, não digo sorte, né, mas se não for bem sucedido, a vida dele pode estar marcada para sempre. E com toda certeza o que vai acontecer depois dessa data, onde nós conseguimos então titularizar, ou titular, qual certo? Qual certo? Titular, desculpa aqui, titular essas terras, entendo mais meios de trabalhar, o produtor vai produzir mais, né? Mais produtividade, ou aqueles que não tinham como conseguir recursos, ao ter meios para consegui-lo, vai produzir também algo na sua propriedade. Segundo, conversando agora com a Tereza Cristina, o Brasil é responsável por alimentar aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo. Se em 2011 nós tínhamos 7 bilhões de habitantes, em 2025 está previsto chegarmos a 8 bilhões de habitantes. Então, por ano, o mundo cresce um pouco acima de 60 milhões de habitantes. Eu não sei o certo, mas eu acredito que um pelo outro, cada um consome 1 quilo de comida por dia, aproximadamente. Então, de um ano para outro, são mais 60 mil toneladas de produtos que terão que vir do campo, do mundo todo, para alimentar essas pessoas que cada vez mais povoam o globo terrestre. Então, nós estamos nessa luta. Alguns produtos que subiram de preço agora, brevemente começarão a voltar à normalidade, tendo em vista a produção que essa medida provisória, lei brevemente, estimulará que o homem do campo cada vez mais invista. Vocês podem ver, a China, ano a ano, se torna um país mais rural do que urbano. Em consequência, cada vez mais precisamos do campo. Outros países, cada vez mais, passam a precisar de nós. E nós somos uma potência no campo. Nós somos realmente o país do agronegócio, a locomotiva da nossa economia. E essa medida assinada hoje realmente não tem preço para o nosso querido Brasil. Assim sendo, eu quero parabenizar a minha equipe de ministros pela iniciativa, pelo empenho, pela maneira zelosa como trabalhou nessa medida provisória, como trabalha em outras questões, de modo que cada vez mais nós viemos a fazer com que o Estado, além de sair da perseguição de quem produz, ele ajude quem quer empreender em nosso país. Acredito que todos nós ganhamos com isso. Então, meus parabéns aos 22 ministros, parabéns aos produtores rurais que estão aqui, parabéns a Luiz Carlos Reis. Parabéns ao presidente Pérez e ao ministro Paulinelli. Paulinelli, está aí. Dá uma chegadinha aqui. Ontem, um evento de fim de ano, os oficiais generais, eu cumprimentei o presidente José Sarney. É muito comum na política se criticar os outros. Todos nós temos uma história, todos nós temos algo de bom para mostrar o que fizemos no passado. E eu elogiei o presidente José Sarney, porque depois dele aconteceu conosco. É coisa rara, né? Ele honrava os militares e também o das Forças Armadas, obviamente. E todo ano, quando se encerrava, além de cumprir o orçamento para as Forças Armadas, Sarney sempre destinava um recurso a mais para as mesmas, como um sinal de reconhecimento. Então nós temos um governo hoje que honra as suas Forças Armadas, os seus policiais, o seu povo. Tem, sim, adoração a Deus, e mais do que tudo, nós respeitamos aqueles que nos antecederam. Lá atrás não foi fácil, hoje pouco menos difícil, mas tenho aqui alguém que serviu naquele período de 21 anos dos militares. O nosso ministro Paulinelli aqui do lado foi ministro do Geisel,
o Geisel foi de artilharia como eu. Então, parabenizar o senhor em nome daqueles presidentes que no passado também fizeram muito pelo nosso país. E como disse o Onyx Lorenzoni, né, uma das máximas daquele momento era integrar para não entregar. E essa colonização feita pelos presidentes, em especial pelo mestre passado, nos ajudaram a chegar no lugar onde estamos hoje. Então, parabéns a vossa senhoria por esse momento aí. Parabéns. Quer falar uma coisa? Não. Tá franqueada a palavra aqui. Eu quero parabenizar o governo todo, especialmente o presidente Bolsonaro. Nós que trabalhamos no setor agrícola, que conseguimos transformar um país importador nesta potência de hoje, reconhecemos nesse ato um dos atos mais justos que o governo devia ao produtor brasileiro, a regularização de suas terras. Parabéns ao senhor, à nossa ministra. Eu quero, nessa oportunidade também, parabenizá-lo pela escolha da nossa ministra da Agricultura. Ela vale por 10 ministros. Ela é realmente excepcional e parabéns ao senhor por estar complementando aqueles atos que nós tanto desejávamos. O significado desse ato, para quem conhece, sabe a extensão, a profundidade e vai conhecer os resultados muito breve. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a todos e que Deus abençoe o Brasil. Parabéns.